você vai ter o seguinte. x3 menos y3. Qual é a fatoração de x3 menos y3? Qual é? X menos y fez o quê? x2 mais xy mais... Que x menos y? É x menos z. Eu estou trabalhando com z. É x menos z. x2, não, mas aí como eu parti de z aqui, né? Tá? Senão fica, aí ninguém entende nada. Aí o que é que vai ser isso aqui? Eu estou pegando os dois, o quê? Diferente de zero. Então isso aqui é o quê? Diferente de zero. Agora isso aqui, olha, se os dois não são negativos, não são positivos, desculpe, se os dois são menores ou iguais a zero, e eles são distintos, um deles é o quê? Um deles é negativo. Um deles é negativo. Se um deles é negativo, então x2 é positivo ou z2 é positivo. Tá certo? E o produto deles não pode ser negativo. Então, o produto deles é maior que ou igual a zero. Portanto, esse número aqui é maior do que zero. Se esse número é maior do que zero e esse é diferente de zero, o produto é o quê? Diferente de zero. Então, nessa situação, o produto é diferente de zero. Partindo de que eles são diferentes de zero. Qual é a outra situação? Se x e z são o quê? São maiores que ou iguais a zero. Então, é a mesma análise, ó. É a mesma análise. Quem é x3 menos z3? x3 menos z3 é por fatoração. X menos z vezes o quê? x2 mais xz mais z2. Agora, como os dois são maiores que ou iguais a zero e são diferentes, um deles é o quê? Positivo. Se um deles é positivo, essa soma aqui é um número positivo. E essa aqui diferença é diferente de zero, pois os dois são distintos. Então o produto é o quê? Diferente de zero. Ou seja, em qualquer caso, essa diferença aqui é um número diferente de zero. Tá aí? Tá bom? Ponto. Qual é a outra situação? Qual é? Vírgula. Vou botar ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Tem que clicar no ponto e vírgula. Qual é a outra situação que eu tenho que analisar? Qual é? A outra situação possível. Se o produto deles é negativo, quer dizer, se o produto deles é negativo, então um é positivo e o outro é negativo. Então os cubos, um cubo é positivo e o outro cubo é negativo. Aí acabou. Então, x3 é diferente de z3. Por quê? Porque um número vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Logo, portanto, partindo do fato de que x é diferente de z, eu estou coisando lá, partindo do fato que x é diferente de z, você tem o quê? F de x é diferente de f de z. Porque em qualquer caso possível, você vai ter isso diferente de zero, x3 é diferente de z3. Nesse outro caso possível, isso aqui é diferente de zero, se o x3 tá. Nesse caso aqui, isso aqui é diferente de zero, x3 é diferente de z3. E nesse caso aqui também. Então isso mostra que a função é injetiva. De fato, seguinte, se aqui for um n par, a função não é injetiva de R em R, mas restrita aos não negativos, ela vai ser injetiva. E se o n for ímpar, de R em R, análise parecida, está feita nas notas, ela vai ser sempre, ela é injetiva. Qualquer que seja o n ímpar, a função f de x igual a x elevado a n, ela é injetiva. Mas se o n é par, não. Tá bom?
Entendido? Diga. Ah. Pronto. Agora, definição de uma função ser sobrejetiva. Tá? Definição. Sobrejetiva ou sobrejetora, tá? Sejam A e B conjuntos e f de A em B uma função. Nós dizemos que, tá, que f é sobrejetiva quando, silêncio, quando a imagem de f é o contradomínio, que pode não ser, tá? Por exemplo, essa função aqui é sobrejetiva? Não. Essa daqui é sobrejetiva? Hã? Não. Nenhuma delas é, pela definição. Nenhuma dessas funções é sobrejetiva. Então, sejam A e B conjuntos e f de A e B é uma função. Nós dizemos que f é sobrejetiva quando a imagem é sobrejetiva. Tá? Dado C, um subconjunto do domínio A, nós dizemos que f é sobrejetiva ao longo de C ou em C, quando a restrição de f a C, f ao conjunto C, é uma função que sobrejetiva. Então, se a restrição de f a qualquer conjunto é sobrejetiva, a f é sobrejetiva. A recíproca não é verdadeira. A função pode ser sobrejetiva e a sua restrição a algum conjunto não ser. Ok? Tá bom? Então, pegue aqui, ó. Vamos pegar um exemplo de função que é sobrejetiva. Professor, embaixo diferente de zero, é esse sinal desse parte vermelhinho aí? Diferente de zero. A última? A última é maior que zero. Isso aqui é positivo, nesse caso. Cadê? Tá? Não, essa parte de cá Diferente de zero. Diferente de zero. Tá? Então você pega essa função, ó. Bem, quem é a imagem, hein? Quando você tem uma... Não esqueça, quando você tem uma função f de A em B, quem é a imagem, hein? A imagem é o conjunto de quê? É o conjunto formado por y pertencente a B, tal que o quê? Tal que existe o quê? X em A, com y igual a quê? A f de x. A imagem é caracterizada assim. É o conjunto dos elementos em B que são imagens de alguém de A. Tá? Isso é a imagem. Então, para provar que uma função é sobrejetiva, eu tenho que mostrar que esse conjunto aqui é o B. Ou seja, eu tenho que mostrar que todo y de B, para todo y de B, existe x em A, tal que y é igual a f de x. Você está entendendo? Para você mostrar que uma função f de A em B é sobrejetiva, basta mostrar que todo elemento de B é imagem de algum elemento de A. É isso que você tem que fazer. Correto? Porque a imagem já está contida, naturalmente, por definição, a imagem já está contida no contradomínio.
para mostrar que são iguais, então eu tenho que mostrar que o contradomínio está contido na imagem. E como é que eu mostro isso? Mostrando que todo elemento do contradomínio é a imagem de alguém do domínio. Então, por exemplo, essa função, ó, seja f de R em R, dada por f de x igual a x3. Essa função, qualquer que seja o x real. Essa função é sobrejetiva? Essa função é sobrejetiva? Olha. Dado y no contradomínio, dado y no contradomínio, aonde é que está a raiz cúbica de y? A raiz cúbica de y tem-se, vou botar um tem-se aqui para reforçar, tem-se, existe a raiz cúbica de y, a raiz cúbica de y é um número real, e quem é o cubo da raiz cúbica de y? É y. Isto é, f da raiz cúbica de y, a imagem da raiz cúbica de y é o y. Então, todo número real, todo mundo no contradomínio, é a imagem de alguém no domínio. Quem? Dado o y real, o y é a imagem de quem, por essa função? Da sua raiz cúbica. Isto diz, logo, o y, tá feio aqui, né? Logo, o y pertence a quem? A imagem de f, ou seja, todo número no contradomínio está em uma imagem. Isto diz o quê? Isto diz que a imagem de f é o contradomínio R. Ou seja, a função f é o quê? Sobrejetiva. A função f é sobrejetiva. A função f de x igual a x ao quadrado, ela é sobrejetiva? Hein? A função f de R em R, ela é sobrejetiva? Ó, desculpe, seja f de R em R, dada por f de x igual a x ao quadrado para todo x real. Essa função é sobrejetiva? Olha a definição de sobrejetiva. A imagem dela é o seu contradomínio? Quem é o contradomínio aí? Quem é? Reais. A sua imagem é o seu contradomínio? Não. Por quê? Porque, por exemplo, o número menos 2 não pertence à imagem de f. O menos 2 é o quadrado de algum número real? Não, então o menos 2 não pertence à imagem de f. Logo, tá certo? A imagem de f está contida em R, mas é diferente. Tá certo? A imagem de f não é o contradomínio. Ou seja, f não é sobrejetivo. Então, a função f não é sobrejetiva. F de x igual a x ao quadrado. De fato, se você pegar n ímpar, ela é sobrejetiva, tá? E n par, f de R com expoente par aqui, ela não é sobrejetiva. Agora,
tem-se o seguinte: quando uma função é sobrejetiva e é injetiva, você diz que ela é bijetiva. Você tem A e B conjuntos, você tem duas funções. Ó, sejam definição. Sejam A e B conjuntos e f de A em B uma função. Nós dizemos, silêncio, nós dizemos que f é bijetiva quando a função f é as duas coisas, quando ela é injetiva e é sobrejetiva. Quando ela é injetiva e é sobrejetiva, você diz que ela é sobrejetiva. Então, vou pegar um exemplo aqui de uma função que é as duas coisas. Ó. Sejam A e B reais, com A diferente de zero, e a função afim. A função afim, f de R em R, dada por f de x igual a x mais b. Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Essa função aqui, ela é as duas coisas. Ela é injetiva e ela é sobrejetiva. Primeiro, tá? Dados x e z em R. Se f de x é igual a f de z, então, o que é que você tem? Ax mais b é igual a az mais b. Daí, pelo cancelamento, né? Ax é igual a quê? A az. Logo, pelo cancelamento também, porque eu vou dividir por A, o A, por hipótese, é diferente de zero, então você tem x igual a z. Esta implicação diz o quê? Se dois números têm a mesma imagem, necessariamente eles são iguais. Portanto, se eles são distintos, as suas imagens são distintas. Isto diz que f é o quê? F é o quê? Injetiva. Agora vamos provar que ela é sobrejetiva. Por que que ela é sobrejetiva? Para provar que uma função é sobrejetiva, basta mostrar o quê? Que todo elemento do contradomínio é imagem de alguém do domínio. Está aqui. Então pegue um y no contradomínio. Hã? Bijetiva. Nós dizemos que ela é bijetiva quando é injetiva, quando ela é as duas coisas. Então, ó, dado y real tem-se. Ora, se o y é real,